sou Lúdia Olivier, e hoje eu vou falar de um assunto bem diferente, tá? Mas é necessário falar. Pouca gente sabe, mas eu sou pioneira da TV brasileira, tá? Eu fui a primeira criança no mundo a gravar um disco, um vinil, na época, com apenas 3 anos de idade. Na verdade, eu gravei com 2 anos e 9 meses, mais ou menos, mas quando ele foi lançado eu já tinha completado 3 anos. É, o meu pioneirismo não foi só nisso. Eu gravei uma música de protesto, apesar de eu não entender muito bem do assunto, com 3 anos só, que foi gravada e foi lançada em meio à Revolução de 64, né? Então eu fui pioneira duplamente nesse sentido. E a arte sempre esteve no meu sangue, né? Meus pais também tinham dons artísticos. Meu pai era um grande dançarino, além das outras áreas que ele atuava. Na verdade, ele dançava por hobby. Minha mãe, além de artista plástica, também tocava muito bem violão e cantava. Então, eu já acho que herdei esse dom, né, e nasci nesse clima de artes. Estudei muito dança em todas as modalidades, canto, enfim. Dentro das artes, eu estudei e atuei praticamente em todos os segmentos. Tá? Por que eu estou falando isso? Para justificar o que eu vou dizer agora. Se eu não tivesse sofrido tantos acidentes, não tivesse sido desenganada 3 vezes pela medicina, muito provavelmente eu tivesse continuado somente na carreira artística. Tá? Eu tinha muita vontade de ser psiquiatra, mas é aquela vontade de, eu acho que eu vou, acho que eu não vou, mas eu não tinha, assim, a certeza disso. O que eu tinha certeza realmente é que a arte fazia parte da minha vida. Tá? Só que eu tive 3 acidentes, quer dizer, tive mais acidentes, mas 3 deles realmente me desenganaram, né? Aliás, eu já falei muito disso, não vou nem entrar muito em detalhes, mas eu acho que o mais complicado foi o afogamento, em que eu perdi a memória. Isso já foi falado, inclusive em TV, muitas entrevistas que eu concedi. E aí o que acontece? Eu não me conformei, eu nunca me conformei com diagnósticos fatalistas, com nada que cheguem para mim e digam, não tem mais jeito. Peraí, não tem mais jeito não. Não tinha até agora, agora vai ter. Eu sempre fui assim. E como eu fui desenganada por 3 vezes pela medicina, nas 3 vezes ninguém sabia o que eu tinha, ninguém se interessava também em me tratar. Eu mesma fui estudar, eu estudei muito, gente, eu estudei muito. Quem que tiver interesse depois olha meu currículo lá, acadêmico, profissional, que vocês vão ver. Eu estudei muito mesmo. Passei por muitas faculdades, por muitos cursos correlatos. E tudo o que eu descobria, eu já corria para escrever e para contar e para levar para as pessoas, né? Eu sempre digo que eu escrevi os livros que eu gostaria de ter lido quando eu me acidentei, né? Eu acho que seria bem mais prático, eu teria me curado com muito mais facilidade se eu lesse os livros que eu escrevi. Mas eu escrevi porque eu realmente não existiam, eu não encontrei. O que aconteceu disso? Eu acabei sendo uma pessoa mais visada porque eu atuo tanto na área de artes quanto na área de educação e de saúde. E falo verdades que muitas vezes não vêm à tona, não são reveladas. Eu tenho a coragem de falar porque eu tenho a visão do paciente também. Eu sei o que é a gente ter um distúrbio, procurar o maior especialista da área e ele chegar para a gente e falar que não sabe o que a gente tem. Eu sei, eu passei por isso. Então eu sempre me coloco no lugar do paciente e falo, né,
o que ele gostaria de ouvir, o que ele gostaria de saber. Né? Então, talvez por essa minha abertura em relação à terapia, a revelações terapêuticas, ou por eu atuar bem, modéstia à parte, das artes também, ou talvez porque eu também atuo e tento, né, levar uma consciência socioambiental, sou ativista também, socioambiental e animal, de veganismo, de paz entre todos os seres, né? Enfim, eu acho que por tudo isso eu acabo atraindo muito questionamentos, pessoas que às vezes não sabem muito bem do que se trata, às vezes pessoas até do meu convívio e que acabam deturpando, né, as coisas que eu faço, o que eu falo. E eu estou dizendo tudo isso porque por várias vezes aconteceu isso de pessoas espalharem alguns boatos e falarem coisas absurdas e aparecerem tentando me desmascarar. Tem algumas pessoas que se posicionaram assim, inclusive em 2008, isso é público, todo mundo sabe que eu mesma fui até a Bienal e falei uma série de coisas ali em público, né? E a pessoa que estava tentando provar, disse que ficou um ano me vigiando e investigando. A pessoa que estava tentando provar que eu mentia, que eu era uma farsa, acabou sendo desmascarada e ela que estava mentindo. Né? Mas, enfim, inclusive fiquei uns 2 anos, umas 2 bienais sem aparecer. Para mim aquilo já tinha sido a cereja em cima do chantilly, só que recentemente eu soube de uma outra pessoa também que saiu espalhando umas bobagens aí e acabou até queimando uma palestra que eu faria, enfim. Então, eu não vou dar nomes, eu não estou aqui para julgar, eu acho que ninguém está aqui para julgar ninguém, mas eu quero fazer um convite diferente, tá? Eu quero te chamar para ler alguns contos e alguns romances autobiográficos que eu fiz, porque eu sempre tive coragem de assumir tudo que eu fiz. Eu não me escondo, eu não minto, eu não tenho por que omitir nada. Tá? Então eu mesma escrevi. Tem, por exemplo, a Irmandade, que pode ser lida gratuitamente. Lá eu assumo todas as loucuras que a gente fazia na época da faculdade, da primeira faculdade, mas também tem muita coisa boa que eu plantei lá, inclusive consegui DRT para todas as pessoas. DRT é um registro profissional que é dificílimo de conseguir. Na época só era dado para quem fazia a ECA, EAD, né, a USP, e eu consegui para todos que fizeram a minha faculdade. Enfim, tem muita coisa boa que eu plantei naquela época também, mas tem os meus podres ali, as coisas erradas que eu fiz, como todo adolescente, como todo jovem, eu errei muito. E pode ser lido gratuitamente no meu site pessoal, que é o analu.loudeolivier.com. Se não me falha a memória, acho que é isso, mas vai aparecer aí depois, tá? Para vocês entrarem, acessarem e leiam, porque vocês vão saber tudo o que eu fiz ali, tá? Naquela época. Aliás, tem até um ditado que eu acho muito bacana, que diz que se alguém quiser falar mal de mim, por gentileza me chame, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Né? Eu não sei quem foi que escreveu isso, mas foi uma ideia sensacional. Eu acho que é isso mesmo. Acho que quando se vai falar mal, eu acho que não se deve falar mal de ninguém, porque cada um tem o seu caminho aqui, cada um tem a sua função e todos são importantes. Né? Eu sempre falo, o que seria da polícia se não tivesse o bandido? Né? Tudo acontece em bipolaridade, eu acho que tudo é válido. Mas se alguém quiser falar mal de uma pessoa, a melhor pessoa que pode existir para falar mal é ela mesma. Chame a pessoa e comece a conversar com ela, que ela vai saber dizer coisas terríveis. Né? Mas, enfim, o que eu estou falando é muito sério. Já teve gente que veio do exterior, passou um ano, tipo SWAT, sabe? Me investigando, coisa de novela isso. Para achar alguma falha, alguma coisa errada, talvez por eu fazer filantropia também.
e o ramo da filantropia é meio corrompido, né? Mas eu não tenho isso não. Os meus pais foram fundadores de 3 bairros aqui em São Paulo, São Paulo no Brasil, né? São Paulo capital. E eles fizeram o primeiro posto de saúde, tudo gratuito, sem vínculo religioso nem político, simplesmente por caridade, para ajudar as pessoas. Plantaram muitas coisas boas e eu e meu irmão seguimos isso. Né, já nascemos nesse ambiente e seguimos fazendo isso, fazendo filantropia, tentando melhorar o mundo, fazendo o mundo melhor. Né? A única intenção é essa, não existe nenhuma coisa diferente ou nem nada por trás. Né? Então, eu acho até chato de vez em quando ficar sabendo desse tipo de coisa. Por outro lado, tem muitas pessoas que eu sei que gostam do meu trabalho, que me elogiam, que mandam mensagens, então agradeço muito a essas pessoas, tá? Mas eu achei que eu deveria esclarecer, né, essa minha versatilidade. Eu acho que parece que incomoda algumas pessoas. Tem uma outra autobiografia também que eu aconselho que vocês leiam. Essa autobiografia já esteve na internet para ler gratuitamente, como hoje está a Irmandade, que se chama O Anjo Loiro. Só que o Anjo Loiro eu tive que tirar da internet porque começou a causar muita polêmica. Algumas pessoas começaram até a me contatar, falar que o meu anjo estava aparecendo para as pessoas, que fez milagres, enfim, começou uma coisa meio histérica e eu acabei tirando da internet, aliás, tirando da leitura grátis, né? Mas vocês podem entrar na minha loja virtual, que é o loudeolivier.com.br. Não é o .com. O .com vocês vão acessar o portal, tá? Para entrar na loja é www.loudeolivier.com.br. Lá vocês vão encontrar o Anjo Loiro. Eu faço questão que vocês leiam. Tá? Se não me falha a memória, ele está por R$ 3. E esses R$ 3 também são doados, comprovadamente doados, tá? Mas eu até lanço um desafio. Quem escrever para a gente e citar esse vídeo, eu vou dar mais desconto, eu vou dar mais 50% de desconto. Você vai pagar R$ 1,50 nesse e-book. Tá? Eu faço questão que você leia e saiba todo o meu bastidor, tudo. Eu sempre digo que eu sou o que eu sou porque eu fui quem eu fui. Tá? Então eu vim trazer a público. Eu sei que é até chato fazer um vídeo assim, mas eu ia escrever um artigo, mas eu estou com um problema no meu provedor, que teve uma alteração de sistema, eu não estou conseguindo atualizar, então eu resolvi fazer esse vídeo. Tá? Eu estou te convidando para ler as minhas biografias. Além disso, além do Anjo Loiro, que eu relato, eu acho que o grande romance que eu tive na minha vida foi o Anjo Loiro. Tá? Os outros acho que foram meio caso, coisas que... E que também não escondo, está tudo diluído em alguns romances que eu escrevi, eu não tenho nada para esconder de ninguém. Tá? O que eu quero deixar bem claro é que toda a minha intenção é simplesmente melhorar o mundo. É que como eu senti, como paciente, o que a gente está desenganado, então eu hoje ofereço tratamentos e ofereço respostas que eu mesma não encontrei. Tá? Então, tudo o que eu tenho feito é no sentido de ajudar as pessoas, é no sentido de melhorar o mundo. Eu sempre digo que eu estou aqui a serviço do Eterno e não estou brincando. Tá? Eu estou aqui para realmente fazer algo de útil pelas pessoas e me chateia muito saber de vez em quando de pessoas que talvez a vida seja tão ruim, tão sem graça, né, tão sem motivação, que fiquem procurando algum defeito em quem está fazendo o bem. Né? Eu não sou do tipo que fica tirando selfie, eu estou sempre tão ocupada fazendo o bem que eu não paro para fotografar. As poucas fotos que eu tenho são de outras pessoas que fotografaram algum evento, alguma coisa que eu estava, mas eu dificilmente tenho fotos para comprovar.
tá? Eu acho que o que vale é o que eu estou fazendo pelo universo, o que a minha família fez pelo universo e que continua fazendo, que está aí registrado, tá? Eu acho que o maior registro está no resultado, né, que a gente vê hoje acontecendo. Muita coisa que está acontecendo aí foi a gente que plantou. Então, para não ficar um vídeo muito longo e para não ficar uma coisa meio inexplicável, eu estou te convidando a ler gratuitamente, aliás, a Irmandade. Você vai conhecer os bastidores da minha época de faculdade, tá? Que está no analu.loudeolivier.com. E te convido a ler também O Anjo Loiro, que está no www.loudeolivier.com.br, tá? E se você citar por e-mail, você pode escrever para a equipe @loudeolivier.com e citar que você viu esse vídeo. Eu vou te dar mais 50% de desconto para você ler. Leiam realmente, tá? Porque vocês vão saber todo o processo que eu passei, tudo o que eu vivi, tudo o que eu errei para chegar a acertar, tudo o que eu fui para chegar a ser quem eu sou hoje, tá? E deixo um recado para as pessoas. Eu sei que tem muita gente bacana que curte meu trabalho, que gosta, que elogia. Um dos elogios mais bacanas que eu recebi foi de uma mãe que me escreveu dizendo que não sabia se eu era mãe fisiológica, mãe biológica, aliás, mas que eu era mãe de todas as mães que conseguiram salvar seus filhos lendo os meus livros. Isso eu acho que não tem preço, né, a gente ler algo assim. Recentemente recebi também um comentário de uma estudante que disse que estava que terminou a faculdade e que leu um livro meu e que acabou entendendo que a faculdade era muito fraca. Aí eu até respondi para ela, eu falei, toda faculdade é meio fraca, né? A gente tem mesmo que ir atrás de mais conhecimento. Enfim, esse tipo de comentário não tem preço, eu acho que é muito bacana, agradeço muito a todos que apoiam o meu trabalho, que gostam, que elogiam, mas eu achei que eu deveria realmente vir a público e esclarecer isso de uma vez por todas, antes que venha mais alguém fazer um outro escândalo em Bienal, ou fazer uma outra coisa assim, para descobrir podres que não existem, né? A minha vida é um livro aberto, eu falo realmente tudo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e convido novamente, leiam realmente esses 2 textos, tá? Um, inclusive, é gratuito, é só entrar lá, acessar e ler, A Irmandade, e o outro deve estar por R$ 3, e se você contatar a equipe e falar que você viu esse vídeo, você vai pagar só R$ 1,50, que vai ser doado, esse dinheiro também vai ser doado, tá? Eu estou te convidando a ler, para você realmente conhecer todos os meus podres, todas as coisas erradas que eu fiz, em contrapartida tudo que eu fiz de bom também, para que a gente resolva de uma vez por todas, né, a situação e que a gente não tenha mais que ficar vindo a público esclarecer coisas que não tem nada a ver, né? A gente está lidando com distúrbios, a gente está lidando com autismo, com Down, com dislexia. São coisas muito sérias, a gente tem que levar a sério, né? Não tem que ter essa coisa de bastidor, de um puxar o tapete do outro, não dá mais, né? E o público, eu sei que entende, não é nada pessoal, e eu quero te convidar, realmente, venha e leia esses 2 romances, que você vai entender todo o meu passado, e vai saber por que eu cheguei a escrever tudo que eu escrevi hoje, todos os livros e tudo que eu luto para levar de informação para as pessoas, tá? Um super beijo, aguardo vocês e fiquem à vontade para comentar também, tanto a Irmandade quanto o Anjo Loiro, tá bom? Super beijo, até a próxima.